Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios. Hoje a gente entrevista o professor de Economia Arlindo Vilaschi. Ele é do Departamento de Economia da UFES. Nós vamos conversar sobre esse estresse pós-eleitoral, os movimentos na economia e o que a gente deve esperar para o ano de 2015 e 2016. Professor Arlindo, obrigado por sua presença aqui no Mercados e Negócios. É um prazer. Professor, logo que acabou a eleição, a taxa de juros foi aumentada pelo Banco Central. O que isso representa do ponto de vista do dia a dia das pessoas, já que o Natal está chegando aí, as pessoas, taxa de juros já se assustam logo. Isso já vai ter reflexo agora no Natal? Olha, a taxa de juros no Brasil, que vem já aumentando gradativamente há algum tempo, ela tem uma função fundamental que é atrair capitais especulativos, né? E o que faz com que a nossa moeda, de uma certa forma, se desvalorize, né? E implica também em você poder usar isso para importações. Então, eu acho que é um uso que pode também ser visto pelo lado do combate à inflação. Mas acho que, lamentavelmente, estamos todos nós sujeitos a esse que você chamou de estresse pós-eleitoral. Eu diria que o estresse pós-eleitoral é porque antes houve um estresse pré-eleitoral. Nós precisamos entender que a economia no mundo tem dois lados fundamentais. Uma delas é o lado da produção, seja a produção de um programa de televisão como você faz, seja a produção de automóvel, seja a produção de bens agrícolas, produção de um modo geral, e aquilo que a gente chama do mercado financeiro, né? Então, o mercado financeiro globalizado, mundializado, como existe hoje, ele vive em permanente estado de tensão. Por quê? Porque ele ganha dinheiro via especulação. Então, se existe uma especulação da possibilidade de um crescimento da economia americana, ele migra do Brasil para lá em função de um ganho que às vezes é de 2 dias, de 3 dias ou de 4 dias. Então, houve uma tensão pré-eleitoral, você se lembra muito bem, os seus telespectadores também se lembram muito bem, tinha uma pesquisa que demonstrava que o candidato da oposição estava maior, a bolsa se acalmava, o dólar também se acalmava. Aí tinha uma pesquisa no dia seguinte, aí era o contrário. Ou seja, esse tipo de processo especulativo, ele aconteceu antes, aconteceu depois e vai continuar acontecendo sempre. Quer dizer, o que você percebe é que, passado uma semana da eleição, o mercado começou a se estabilizar, porque algumas pessoas tiveram posições. Obviamente que esse processo de tensão vai continuar por parte do mercado financeiro durante todo o tempo, que agora é quem vai ser o ministro, daqui a pouco quem vai ser o cerimonialista, ou seja, o mercado financeiro vai ter sempre. Agora, o que me parece importante é a gente olhar o lado real da economia. E eu acho que o lado real da economia, sim, precisa de um segundo mandato com uma política industrial mais robusta, com uma política industrial menos concentrada em algumas poucas grandes empresas, né? Eu acho que o Brasil merece hoje uma política industrial científica, tecnológica e de inovação voltada para a pequena e a média empresa principalmente, né? De tal forma que o nosso parque industrial, o nosso parque de serviço, o nosso parque de produção de pequenas e médias unidades produtivas possa se fazer frente à competição internacional, principalmente dos chineses, e isso não é uma coisa trivial. Isso não acontece da noite para o dia, é preciso ter um programa muito bem entabulado, eu acho que precisa ter um diálogo muito aprofundado, na minha avaliação. Você acha que esse é um dos caminhos que o governo vai trilhar ou isso é um desejo do senhor? É sempre um desejo. Eu não tenho nenhuma informação de dentro. O que a gente tem, sim, é evidente, é o perfil da presidente. O perfil da presidente é um perfil mais autoritário, é um perfil mais truculento. Mas é possível, e eu desejo, né, que ela tenha aprendido, principalmente ao longo da campanha. Ela mudou ao longo da campanha, ficou até um pouco mais solta, um pouco mais simpática. Eu espero que ela tenha aprendido isso e que retome um diálogo absolutamente aberto, não só com o Congresso, mas principalmente com a sociedade como um todo. Eu acho, por exemplo, no campo econômico, que vai ser fundamental que ela reative o Conselho de Desenvolvimento Econômico, não é? Com membros do empresariado, da classe trabalhadora, da sociedade civil organizada, de tal forma que ideias
possam ser ventiladas, possam ser debatidas e caminhos serem buscados. Né? Por exemplo, um desses é essa história. Será que realmente, como é que a gente vai sustentar o mercado interno? O mercado interno sustentado exclusivamente pelo consumo já demonstrou que está chegando no seu limite. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo, na minha avaliação, é criarmos um mercado interno ou sustentarmos o crescimento do mercado interno baseado no investimento e, principalmente, o investimento de pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas, essas tomam decisões. Tem empresa multinacional que está investindo no Brasil, está tomando decisão, independentemente se o mercado financeiro está estressado ou não está, se a taxa de juros... A General Motors tomou decisão nesse sentido, tem aplicadores financeiros do modo geral, mas principalmente, inclusive, investidores mesmo no sentido produtivo. O que nós precisamos fazer, então, é esse dever de casa, que tipo de desenho nós queremos para a economia num futuro de 4, 8, 10, 15 anos, né? E como é que a gente pode fazer esses ajustes ao longo do tempo. Porque dito que vamos fazer agora um investimento em pequenas e médias empresas, é fácil, é um exercício de retórica fácil. Operacionalizar isso não é tão trivial. O Congresso vai ser importante nesse debate? O Congresso é sempre muito importante, mas lamentavelmente o Congresso não tem feito um bom debate. Isso a gente lamentavelmente conhece, quer dizer, quem é a situação defende tudo aquilo que é proposto pelo Executivo, ou pelo menos algumas coisas sim, outras contestam, e a oposição não tem tido um papel ativo de uma proposta alternativa. Então, nós ficamos, mas eu também desejo, houve uma renovação do Congresso. Eu acho que nós agora teremos alguns senadores de oposição com muita musculatura intelectual, com muita presença política. Vou citar aqui dois, o senador José Serra, pelo PSDB de São Paulo, o senador Tasso Gereissati, que é um empresário com boa articulação, tanto no Nordeste quanto nacionalmente. Eu acho que poderemos sim ter um debate, e eu acho que tem que ser um debate mais propositivo, não é? Porque o Brasil está perdendo terreno, quer dizer, isso que todos os economistas, as pessoas que vêm aqui falam, nós poderíamos estar melhores do que nós estamos. Quer dizer, isso realmente é um fato, nós poderíamos estar melhores, ou se caminhou até onde poderia ir diante da conjuntura nacional e internacional? Não, eu acho que nós poderíamos ter sido um pouco mais agressivos, um pouco mais propositivos na política industrial. Eu acho que a política industrial do primeiro mandato da presidente Dilma, na minha avaliação, falhou. Eu acho que ele ficou muito em cima da indústria automobilística. Os incentivos? Os incentivos muito específicos. E essas são empresas transnacionais e com muito pouca condicionalidade. Nós tivemos muito poucas condicionalidades, por exemplo, de avanços tecnológicos, de avanço em outros mercados, porque se nós estamos dando incentivos às montadoras, nós temos que criar uma condição. Olha, por exemplo, um percentual, mesmo que seja 10% da sua produção, tem que ir para o mercado onde você já opera, na Europa ou nos Estados Unidos, e não ficar simplesmente no mercado nacional ou na nossa vizinhança geopolítica, principalmente no Cone Sul. Eu acho que essa política poderia ter avançado. Eu acho que o Brasil poderia ter avançado na área das telecomunicações. Avançou muito pouco, precisava ter feito mais disso. Eu acho que nós avançamos pouco numa relação mais próxima deste fantástico, extraordinário avanço que nós tivemos na área da educação, ensino superior, ampliando o número de vagas, ampliando campos de universidade, os IFES, etc. Eu acho que nós poderíamos ter avançado mais no sentido de como que essas instituições educacionais poderiam se aproximar mais da sociedade, do setor produtivo. Não é do mundo real, é se colocar à disposição. A gente precisa sempre entender que nós temos lógicas distintas, mas o fato de termos lógicas distintas, por quê? Porque na educação nós temos que pensar o longo prazo. Você não educa, você não ensina ninguém da noite para o dia. Então, o nosso ciclo de produção é muito longo. E muitas vezes, e na maioria das vezes de forma absolutamente adequada, tanto a sociedade quanto o segmento produtivo, que é uma resposta para anteontem. Então, a gente precisa conciliar essas coisas. Então, eu acho que é importante que essa conciliação se faça, e acho que uma boa política industrial voltada para a pequena e média empresa tem que usar este ativo que está espalhado pelo Brasil inteiro.
Olha o Espírito Santo, como é que nós estamos bem distribuídos de instituições como essa. As pessoas não discutem isso, quer dizer que o mundo acadêmico do qual o senhor faz parte e é um debatedor muito forte dos dois lados, está um pouquinho afastado dessas pequenas e médias empresas mesmo, quer dizer, as pequenas e médias empresas precisam de uma mão de obra mais específica e não encontram, e aí começa essa discussão, falta mão de obra especializada, que é uma discussão que se tem sempre. Não há uma dissociação? Não, eu acho que a questão da mão de obra é uma questão que não é para ser resolvida e não é resolvida em lugar nenhum do mundo pela formação educacional, escolar só. Né? O que nós, na estrutura escolar, temos que fazer é preparar bons cidadãos e preparar boas mentes capazes de avançarem no conhecimento, independentemente se estão em sala de aula ou não. Nós precisamos formar cidadãos que têm, obviamente, uma faceta da produção, mas tem outra faceta também política, etc, etc. Mas eu acho que onde está faltando, principalmente no que se refere a uma política industrial, científica, tecnológica e inovação, para pequena e média empresa, é uma maior articulação. Mas nós também precisamos prestar atenção que nós temos uma lei da inovação, que foi um avanço extraordinário que aconteceu no Brasil há pouco mais de 5 anos, que, no entanto, não se coloca em prática porque o nosso sistema de auditoria externa ainda vê com péssimos olhos, com muita restrição, a universidade, o IFES, prestando serviço à comunidade, prestando serviço à pequena e à média empresa. Então, o que acaba acontecendo? As grandes empresas, a Petrobras, a Vale, as grandes montadoras, essas conseguem chegar em qualquer nível, em qualquer universidade, contratar o serviço e tê-lo feito, né? Já a pequena e a média empresa precisa de um outro tipo de apoio. E aí é preciso que os órgãos de controle externo entendam essa questão, de tal forma que nós possamos, sim, a universidade poder se colocar mais ao lado, eu insisto, não só das empresas, mas da sociedade de um modo geral. Professor, vou pedir licença para fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta discutindo exatamente esse ponto da inovação e de como essa relação deve se dar entre o mundo acadêmico e as pequenas e médias empresas, que o senhor tanto defende essa política industrial, ok? Combinado. Mercados e negócios, volta dentro de instantes. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Nós estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor do Departamento de Economia da UFES, Arlindo Vilasque. Nós estamos discutindo o estresse pós-eleitoral e a necessidade de avanços na condução da política econômica brasileira. O professor está defendendo um maior investimento na política industrial voltada para a micro e pequena empresa e a participação do mundo acadêmico nesse desenvolvimento. Professor, resumi bem a nossa conversa até agora? Espero que sim. Professor, como é que essa aproximação pode se dar tendo essa maior liberalização aí pelos órgãos de controle? Quer dizer, como é que o senhor acha que isso pode acontecer? O que deve ser feito para que o mundo acadêmico, a universidade, o IFES, possam prestar serviços de qualidade para essas empresas? Eles já prestam serviço de qualidade, né? Nós já formamos pessoas capacitadas, se não é para imediatamente vir operar num estúdio de televisão, mas com muito pouco tempo essas pessoas se capacitam para o exercício profissional no chamado mundo real. Mas eu acho que esse chamamento mais específico, né, que já ocorreu em vários países e que hoje está presente não só nos Estados Unidos, mas também na China, né, ele precisa vir acompanhado de uma outra coisa que é fundamental, que é o crédito. Então, o que está se propondo é uma política industrial, que eu estou sugerindo que se debata, é uma política industrial que privilegie o chamado crédito assistido.
Da mesma forma que nós temos um sucesso maravilhoso na área da agricultura, com a agricultura familiar assistida por pesquisa, por extensão da nossa Embrapa, e no caso do Espírito Santo, da nossa Emater, eu acho que nós temos que ter algo semelhante a isso para a indústria. É um pouco mais complicado, mas de qualquer forma. Isso implica, então, em quê? Implica que o nosso sistema de crédito, principalmente os nossos bancos oficiais, seja o BNDES, seja a Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil, se adequem os seus instrumentos para que eles possam estar compatíveis para um investimento de longo prazo nas pequenas e médias empresas. E isso é importante por quê? Porque nós estamos querendo preparar a nossa pequena e média empresa para, num primeiro momento, ser competitiva no mercado nacional. Nós estamos perdendo fatias de mercado no nosso próprio país. Então é preciso prepará-las. E isso implica em quê? Investimento de longo prazo que não pode estar sujeito às oscilações do mercado financeiro o tempo todo. Então nós temos que criar algum tipo de fundo de apoio de tal maneira que as grandes oscilações não prejudiquem. Porque você pega um médio empresário e dizer que ele vai comprar uma máquina financiada a longo prazo que está sujeito a oscilações do câmbio, ele não vai fazer porque ele vai preferir esperar mais 4, 5, 6 anos e investir com recurso próprio ou com financiamento direto da máquina do que fazer um investimento. E nós precisamos fazer esse investimento. Você não perde competitividade, né? Já estamos perdendo. Eu quero insistir muito nesse sentido. E nós precisamos entender que onde nós podemos atuar, do ponto de vista principalmente do efeito multiplicador, é na pequena e na média empresa que são nacionais. As grandes empresas, principalmente nas montadoras, na bens de consumo duráveis, etc., já estão desnacionalizadas. Não tem nada contra a empresa estrangeira, mas a visão delas é ter o Brasil como um sítio de produção e o Brasil como um sítio de consumo, de venda. Nós precisamos ser mais agressivos no sentido de fortalecermos a nossa pequena, a nossa média empresa, tanto para atuar no mercado nacional, quanto algumas delas até mesmo se capacitarem para voos maiores que podem começar pelo nosso Mercosul e quem sabe depois chegarmos também à África, etc, etc. Então, ou seja, o caminho que já foi percorrido por uma série de grandes empresas, inclusive no estilo Vale, no estilo Frigoboi, etc, etc, precisa ser também perseguido muito mais lentamente, em função das características, pela pequena e média empresa. Quer dizer, o governo, de uma certa maneira, no período passado, anterior, deu um tiro no pé pensando nisso, na medida que investiu num setor que era o mercado automobilístico, botou subsídios que acabou descapitalizando algumas prefeituras que recebiam mercado, quer dizer, e botando mais carros na rua, quer dizer, criou um efeito cascata para beneficiar, garantir emprego, garantir consumo pesado para a sociedade. E nós temos que entender que essa questão do privilégio da política industrial voltada para a indústria automobilística está aí desde a década de 50. Se nós pegarmos o Washington Luiz no início do século XX, ele já dizia que governar é construir estradas. Então, JK, a partir de Juscelino, então, em todos os níveis, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais sempre privilegiam direta ou indiretamente a indústria automobilística. E eu acho que é passado o momento da gente superar esta visão, porque ela é uma visão do século XX, nós temos que ser do século XXI. E essa visão acabou com as nossas ferrovias. Não é só questão da ferrovia, eu acho que criou uma miopia de política. No século XXI, nós precisamos investir em conhecimento. Nós precisamos valorizar a gente brasileira. Nós precisamos valorizar a nossa natureza. Este é o grande ativo que o Brasil tem para uma outra inserção nas relações internacionais. Sejam essas políticas, via todas as discussões de mudança de clima, seja a própria atividade econômica no sentido de que podemos gerar encantamentos para o Brasil e para produtos brasileiros que possam ser exportados com maior valor agregado e valorizando a nossa natureza, não mais por
por acabar com ela, mas pelo contrário, por usá-la de forma racional por muito tempo. Várias especiarias, várias questões que podem estar ligadas à culinária. O café da montanha aqui, que é um exemplo. O café da montanha, ou o produto da Amazônia, ou o fitoterápico, a gama é enorme. A gama é enorme, quer dizer, só para a gente ficar, por exemplo, no segmento da agropecuária, você tem o chamado vitelo pantaneiro, que tem um consumo excepcional em mercados muito sofisticados. Né? Nós temos alguns peixes exóticos brasileiros que podem... Mas tudo isso feito dentro de uma nova lógica, que não seja a lógica da destruição, porque, lamentavelmente, o Brasil tem uma cultura, no sentido de usos e costumes, desde o seu descobrimento, que é de praticamente consumir a natureza. Nós temos que aprender esgotar, né? Até esgotar, e aí ficam esses desertos por aí. Nós temos que aprender, nós já somos suficientemente inteligentes, já temos tecnologia, já temos conhecimento suficiente para avançarmos no sentido de usarmos melhor a nossa natureza, usarmos melhor a nossa gente. Precisamos parar com essa história que a gente só é criativo. A gente é muito criativo, mas a gente precisa dar avanços excepcionais. Então eu acho que tem toda uma geração aí que está usando tecnologia da informação e das comunicações, que precisa ser mobilizada, valorizada, incentivada a dar saltos maiores. Pode sempre falar na história da música, que é a mais reconhecida. Nós podemos falar na história da dança, que também é muito reconhecida. Nós podemos falar da nossa chamada arte marcial, da nossa capoeira. Nós temos uma cultura vastíssima que precisa, e diversificada, que precisa... Da economia criativa, né? Que o senhor está falando que a economia agora deve ser criativa, que todo mundo fala que o que vem do cérebro humano tem que ser muito mais valorizado do que o que consome coisas da natureza. Observe o seguinte, porque a gente pode ser criativo no uso da natureza. Nós temos marcas brasileiras que são muito fortes lá fora. Né? A marca Amazonas é uma marca muito forte. A marca Pantanal é uma marca muito forte. A marca Rio é uma marca muito forte. Essas coisas podem ser... A marca música popular brasileira é muito forte. Apesar do nosso vexame na Copa de 2014, o nosso futebol ainda é, mas nós precisamos aprender a valorizar isso. Nós não podemos, por exemplo, condicionar o uso do nosso futebol para fins, por exemplo, de exportação, à grade da programação da Rede Globo. Porque se um jogo é passado aqui às 10 horas da noite, quer dizer que ele vai ser visto na Europa, que é um grande mercado consumidor, às 2, 3 horas da manhã. Ora, isso então não tem mercado. Então o Brasil é um paradoxo, porque nós importamos muito mais jogos televisionados do que exportamos, sendo um país com essa dimensão. Mas isso é um pequeno detalhe. Tem várias coisas que o Brasil faz hoje, que nós brasileiros muitas vezes não valorizamos. O estrangeiro sabe vir aqui, sabe tirar proveito disso, e depois ele é quem acaba ganhando dinheiro. Né? Eu acho que nós temos que pensar essas coisas, valorizarmos isso, chamada economia criativa, no software, no marketing, na logística, né? No design, né? Mas um design nosso. Né? Eu tenho um amigo que sempre diz que gosta muito de culinária, ele é europeu, ele disse, olha, a grande questão que vocês precisam se dar conta é que a próxima fronteira da gastronomia está na América Latina. Porque a asiática já foi explorada ao longo de muitos anos. A europeia não tem mais o que fazer. Então, é na América Latina. Os peruanos estão sabendo fazer isso. Né? Nós, brasileiros, não estamos sabendo fazer isso. Para você ter uma ideia, nós continuamos sendo os maiores produtores de café e nós não temos ainda uma rede internacional de cafeterias. Né? Então, esse tipo de pequena coisa que pode ser feita por pequenas e médias empresas é que precisa ser valorizado. E a gente perdeu um pouco esse complexo, como o Nelson Rodrigues chamava de cachorro vira-lata, e nos engrandecemos. Não precisamos ficar também naquela arrogância de que a gente é mais esperto. Nós não somos mais espertos nem mais inteligentes do que ninguém. Mas eu acho que nós temos um processo civilizatório que precisa ser valorizado. Eventualmente, lemos um pouquinho mais de Darcy Ribeiro para a gente saber do que eu estou falando. Professor, levando toda essa nossa conversa em consideração, o próximo mandato da presidente Dilma Rousseff,
vai ser um mandato, deveria ser um mandato de debate de ideias para que os novos rumos sejam traçados. Quer dizer, não dá mais para levar do prato para a boca, essa coisa de, né, não, tem que pensar o futuro, tem que pensar a próxima refeição, tem que pensar a refeição da próxima geração. É isso que a gente está conversando aqui. Está na hora de olhar mais para frente e estabelecer os passos que vão ser dados de maneira correta e ouvindo as pessoas, né? É preciso, né, ter um ditado de Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. E a gente fala demais às vezes, né? Então é preciso que o próximo governo tenha essa visão. Século XXI, um país com grande potencialidade, e é preciso pensar essas coisas. É isso que nós estamos conversando. É isso, mas eu acho que para a gente fazer isso, nós vamos ter que ter um avanço institucional. Eu acho que o Brasil merece uma Assembleia Constituinte específica para discutir 2 temas que são fundamentais, tanto para a sociedade quanto para a economia. Primeiro é a nossa reforma política, segundo é a nossa reforma tributária. Todos os candidatos, todos, independentemente de qual matriz ideológica, todos eles falaram em reforma política e em reforma tributária. Mas eu não acredito que isso que vai se conseguir. Não é que eu não acredite, as evidências da história demonstram que, independentemente de qual partido está no poder, nenhum deles conseguiu avançar em nenhuma das 2 coisas. Fica aquele pequeno remedinho aqui, pequeno remedinho. Eu acho que o Brasil precisa dar um avanço nisso. Então, eu sou favorável a que se tenha uma convocação de uma Assembleia Constituinte específica para discutir esses 2 temas, né? De tal forma que a gente possa, agora sim, desenhar um sistema tributário e um sistema político que faça jus aos grandes avanços sociais que nós tivemos na Constituição de 88. Né? Foram avanços excepcionais. Né? Foram avanços excepcionais. Só que ainda temos um emperro tanto da política quanto do nosso sistema tributário. Por que disso? Porque como a Assembleia Constituinte de 88 era um Congresso Constituinte, ele levou para aquele debate todos os emperros que um Congresso naturalmente tem. Não é o problema do senador X ou do deputado Y, não, é um problema, o sistema é esse. Não é? E eu acho que o Brasil merece esse avanço, não é? Ele merece, porque aí nós poderíamos ter, e eu inclusive advogo que numa Assembleia Constituinte, nas circunstâncias que nós temos, tem que inclusive permitir as candidaturas avulsas, de tal forma que o indivíduo que não quer ter nenhuma filiação partidária, mas quer representar ideias e representar sugestões, que seja passível de se inscrever, se candidatar, dado algumas circunstâncias, né, algumas características, e poder participar dessa Assembleia para a gente poder pensar, porque esses são alguns dos emperros. Não adianta fazer pequena reforma eleitoral aqui, pequena coisa ali. Nós temos que pensar o sistema político como um todo, precisamos pensar o sistema tributário como um todo, de tal forma que a gente possa ser contemporâneo do nosso próprio tempo. É preciso liberar as estradas para os empresários seguir em frente, né? Para os empresários e para a sociedade. Para os empresários e para a sociedade. Eu acho que é fundamental nós entendermos isso. Né? Você se imagine um proprietário de uma micro, de uma pequena e de uma média empresa, os entraves burocráticos que nós temos, os arbítrios aos quais estão condicionados. Mas isso é tanto para a micro, a pequena e a média empresa, quanto é para o cidadão. O cidadão também está sobre esse estresse, também ele está pagando muito tributo, também ele não tem a sua voz ouvida de forma adequada. Então, a sociedade como um todo, seja ele pelo seu segmento produtivo, seja pelo seu segmento popular, precisa se fazer melhor representar, tanto politicamente quanto ter uma forma de contribuir com impostos, mas também receber os benefícios de serviços públicos. E isso tem que ser feito em nível nacional, com repercussões nos estados, com repercussão nos municípios, porque nós estamos falando de uma federação que hoje precisa ser repensada, principalmente do ponto de vista tributário.
Professor, obrigado por sua participação aqui no Mercados e Negócios, por essa nossa conversa. Vou lhe convidar para voltar outras vezes, que aqui a gente tem muito debate pela frente aí nos próximos meses, nos próximos anos. Naquilo que eu puder contribuir, é um prazer. Eu quero parabenizá-lo por ter um espaço desse de debate, de embate de ideias. Se eu puder contribuir de alguma outra forma, terei o maior prazer. Mais uma vez, obrigado. Mercados e Negócios volta na próxima semana. A gente espera você aqui na GV News. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.